Pai. Traz à memória dela tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que o Senhor quer que ela fale aqui, ó Deus, e que nós possamos ouvir, ó Pai. Não só escutar, mas ouvir e entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. O pastor Sidraque e Tânia se lembraram que de vez em quando eu pregava, né? Quando Deus fala assim, eu não tenho coragem de dizer não, né? Embora eu tenha às vezes vontade, poxa, com tantos pastores na igreja, mas amém. O Senhor tem falado ao meu coração um texto, e geralmente a palavra que o Senhor me dá, corta muito do lado de cá, porque nunca é uma palavra de conforto, nunca é uma palavra de consolo. A palavra que Deus me dá geralmente parece comigo mesmo, é no facão. E quem já me conhece já há alguns anos, sabe, né? Eu acho que é por isso que a última vez que eu preguei aqui tem 4 anos. Eu acho que é por isso. Abram suas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler só o versículo 21. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor? Quando a gente está diante de uma autoridade, é reverente a gente se levantar para demonstrar respeito. E diante da palavra do Senhor, a gente precisa ter reverência. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, diz o seguinte: E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos ler todos juntos? Em alto e bom tom? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é mais cortante que uma espada, Senhor, de 2 gumes, que atravessa a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, nos dá entendimento, nos traz conserto e nos traz uma realidade espiritual, a realidade que o Senhor quer que nós saibamos, Senhor. Em nome de Jesus, continua falando ao nosso coração. Alimenta, Senhor, o teu povo. São ovelhas do teu rebanho. São ovelhas pelas quais o Senhor morreu na cruz. Em nome de Jesus, que a gente saia desse lugar hoje alimentados pelo Supremo Pastor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, podeis assentar. Falar de missões, para mim, é muito natural, né? É muito prazeroso, muito natural, e é uma coisa que eu vivo na minha vida. Porque às vezes as pessoas pensam que o chamado, o propósito de Deus, ele é eterno. O chamado, às vezes, é temporário. O chamado de Oséias durou 4 meses. O chamado de Jesus, o ministério de Jesus durou 3 anos. Mas o propósito de Deus, a partir do momento que a gente se converte, ele não muda. O propósito de Deus é eterno na nossa vida. O chamado pode ter um dia de início e um dia de fim, porque é temporal. Mas o propósito de Deus para a igreja, para a nossa vida, ele nunca vai acabar. E a gente precisa entender isso. A gente tem o costume de confundir as coisas. A gente acha que o propósito de Deus também tem um começo e um fim. Não. O propósito de Deus não tem fim na nossa vida. E aí Jesus, no Evangelho de João, aqui ele já havia sido crucificado, morto, estava quase sendo assunto aos céus. E ele fala isso: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Missões é exatamente isso. A igreja, ela tem um chamado missional. O evangelho é missional.
Tudo que existe aqui é missional. As pessoas confundem, a igreja confunde, nós confundimos as coisas. A gente trata missões como se fosse uma agenda da igreja. A gente trata missões como se fosse um departamento da igreja. A gente trata missões como se fosse um evento. Mas missões é o motivo de eu e você ter sido alcançados. Deus foi o primeiro missionário que enviou o seu filho, olha o chamado aí, enviou o seu filho ao mundo, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Jesus falou aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu também vos envio. Então, como o Pai, olha a responsabilidade de nós como discípulos. Deus enviou Jesus, e Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando você. Eu estou enviando você, Sidraque, eu estou enviando você, Axa, enviando você, Tânia, assim como o Pai me enviou. E isso aqui não é para uns e não para outros, não. Isso aqui é para todos os crentes. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Evangelho, ele é missionário. As boas novas de Cristo é missionária. Quem não gosta, quem não se envolve com missões, pode até colocar em xeque a sua própria conversão. Porque quando você se converte, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, a salvação em Cristo, não tem como você não se envolver com a obra missionária. Não tem como. A obra missionária está no coração de Deus. Deus enviou Jesus. Jesus enviou os discípulos. E nós estamos aqui. Nós temos enviado quem? Nós estamos fazendo discípulos? A gente sistematiza muita coisa na igreja, né? Nos departamentos. Mas, na verdade, a obra missionária na igreja, ela tem que ser orgânica. Me converti, eu vou me envolver. Me converti, eu preciso fazer discípulos. Me converti, eu vou me envolver de alguma forma com a obra missionária. Não existe crente sem se envolver com a obra missionária. Ou você precisa entender o que é servir a Deus, ou você precisa entender o que é a obra missionária. Eu já vi pessoas falando assim, eu não vou para o culto hoje porque é culto de missões. Eu não vou hoje para a igreja porque hoje é missões. Eu desafio, se você já pensou nisso, se você colocar em xeque realmente, se sua vida está no altar. Porque não tem como, gente. Não tem como você ser crente e não se envolver com a obra missionária. Ah, Paula, mas todo mundo vai sair daqui e vai para outro país, para outro estado? Não, alguns vão, mas todo mundo tem que se envolver. Todo mundo foi chamado a um envolvimento. E isso está condicionado à nossa própria sobrevivência como servos de Deus. Se você não é apaixonado pela obra missionária, pelo discipulado, comece a analisar o seu coração. Comece a analisar o seu coração, porque Deus é missionário. Ele nos fez missionários. Ou então a gente